Neste momento, daremos início à socialização do projeto LIRE, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, que contempla iniciativas como o projeto de robótica, estações meteorológicas e o cubo mágico. Contaremos ainda com a participação da senhora professora Glaucia Weber, da Secretaria de Educação de Itajaí, que apresentará abordagens relacionadas à metodologia Pickler. Boa noite. Que alegria receber esse convite de estar com um grupo tão grandioso e que sempre me encanta por esse movimento de ouvir, né, estar atento. Hoje eu aprendi tanto com a professora Verônica, a ética do cuidado que perpassa todo esse movimento da educação. E olha que encantador pensar, né, eu levo como reflexão a questão da ética do cuidado e a garantia da educação para as crianças que precisam, que estão internadas e, por vezes, até em casa, e que precisam desse acompanhamento sensível. E quando eu falo da abordagem Pickler, a primeira coisa que venho falar para vocês é a ética do cuidado. Então, olha que importante, parece que nós estávamos, né, alinhadas nesse pensamento, e é pouco tempo para que a gente possa aprofundar o que seria a abordagem Pickler, mas só de levar a ética do cuidado e as inspirações do que é possível no nosso cotidiano, tenho certeza que vocês já ganharam a noite. Então, trouxe um pouco do recorte da minha dissertação, que já foi defendida, graças a Deus, eu estou mais leve, que é o percurso da dissertação, de tudo que a gente aprende na caminhada. Eu estava até comentando o quanto é sofrido, né? Dói, nos move desse lugar que é muitas vezes de acomodação, de pensar que a gente já sabe muitas das coisas e, na verdade, a gente não sabe muita coisa. E que bom, estamos aqui para aprender diariamente, né? E hoje é uma noite muito especial para isso. Sente saudade. Já estou mandando ali mensagem para a orientadora, acho que volto logo. Vou esperar um pouco. Mas trouxe, então, para vocês o quanto foi um percurso que, para mim, eu levo enquanto encantamento. Porque a abordagem Pickler, tive a experiência de ir até Budapeste, foi o ano passado, não somente pela pesquisa, mas já era um movimento meu enquanto professora da rede municipal, ou seja, estou na secretaria nesse momento, mas de verdade, com muita saudade lá da sala referência com os bebês, porque é onde de verdade eu estou ali, me encontro e me aproximo mais das minhas escolhas. E é esse o impacto da minha escolha enquanto profissional. O meu encontro com a abordagem foi perceber que aquilo tudo que estava no meu cotidiano com os bebês, tanto de planejamento, de materiais, de organização, não contemplava o direito do desenvolvimento integral desses bebês. Então, o movimento foi de pesquisa. Mesmo não estando no mestrado no momento, eu me aprofundei buscando de referências, de literaturas, muito além somente da formação que eu recebia da rede, que sim, contribuiu muito, mas o professor ele precisa ser esse ser que está sempre inquieto, que busca outras coisas, outras janelas. Então, apresento para vocês um pouquinho da minha pesquisa e também do que foi vivido enquanto sala referência desse meu cotidiano com os bebês. Talvez em uma outra oportunidade possa apresentar muito mais desse contexto, mas hoje trouxe um pouco da dissertação. Como título dessa dissertação, eu também tinha uma inquietação quanto à questão da apresentação desse estar com os bebês e, ao mesmo tempo, que a literatura estivesse em liberdade nesse contexto organizado. Por quê? A abordagem ela traz muito sobre o movimento livre, o brincar livre, que esse contexto precisa ser convidativo,
que as crianças estejam, né, e os bebês sempre muito bem acompanhados, mas não numa invasão desse professor, porque é uma reflexão que, por vezes, parecemos muito mais professores quando a gente está lá na produção e achando que estamos arrasando, porque hoje conseguimos carimbar todas as mãos. E não é isso. A abordagem traz a reflexão que é o processo, é o vivido. É nesse movimento livre que a criança ela vai se desenvolvendo integralmente, porque ela não é parte, ela não é um fragmento de um corpo, ela é um corpo integral. E é no movimento que ela vai fazendo a sua leitura de mundo. E pensando nessa leitura de tudo que tem e está próximo desse bebê, eu pensei nessa aproximação com o livro, com a literatura, e me preocupava muito, porque, por ser uma estudiosa da abordagem, que busca esse movimento livre, como então ler para os bebês, se ao mesmo tempo eu não posso e não devo, diante de todas as pesquisas, invadir esse corpo, as rodas, as famosas rodas, como se o professor estivesse dominando aquele momento e garantindo que ele seria um leitor. Então, essa inquietação me levou para a pesquisa. E nessa caminhada... Deixa eu ver se passa. Não está passando. Você consegue me ajudar, Vitor? Até descobrir. Aqui? Não. Mas ele tem um acompanhamento? Passou. Eu vou passar esse devido à hora. Então, vou caminhar um pouquinho para Budapeste, para que também eu acho que isso é uma curiosidade, né? A pesquisa me levou, então, não somente, mas eu precisei estar mais próximo do que acontece lá, para entender essa minha caminhada e também poder contribuir, de fato, lá no meu contexto, que seria o CI Tancredo Neves, uma rede municipal com 14 bebês, 2 pessoas, ou seja, o que é possível na minha realidade, diante do que é vivido lá, diante de tudo que tem nas literaturas, mas o que aproxima de mim. Então, estando lá, eu estive no mês de março do ano passado, consegui viver e conhecer a Casa Pickler. Quem aqui já esteve mais próximo de conhecer, ler os livros da abordagem Pickler? Já ouviram falar? Já reconheço alguns rostos aqui. Então, é uma abordagem que vem crescendo mesmo, até porque ela pensa muito nos detalhes. Ela nos evoca a pensar muito além da criança apenas nesse movimento, mas num cuidado integral e que perpassa o sentir. Então, a professora Verônica falou tanto, parecia que nós estávamos ali. E é essa sensibilidade do professor, que pensa muito além somente do produto visível. Então, estar com essa criança, principalmente nos momentos do cuidado, é estar com inteireza. E é isso que eu me apaixonei pela abordagem Pickler. E quero que vocês se apaixonem também, se encantem, porque nós precisamos estar encantados para encantar os outros, certo? E quando eu falo é porque, de verdade, eu me encontrei nela porque realmente ela traz os detalhes daquilo que eu não sentia no meu dia a dia com os bebês. Eu me via muitas vezes como uma professora máquina e até elástica, tentando dar conta daquele cotidiano, para mostrar para os pais ou para as famílias de uma forma que desse visibilidade muito mais o ser professora como um produto do que a professora que vive nesse contexto. Então, estando lá na Casa Pickler, eu pude ver o quanto elas buscam o tempo de qualidade. E é isso que muitas vezes a gente se perde. Se perde na ideia do apressar o tempo da criança, de o tempo todo ensinar a fazer algo, como se ela tivesse que ser preenchida o tempo todo. E isso me chama muita atenção, porque eu aprendi com as húngaras, não falo húngara,
não falo, mas aprendi muito com os gestos, né? E elas mostraram, né, na sua humildade, na sua simplicidade, que não é o material que muda a nossa prática. Então, levem isso, vocês que estão fazendo as suas escolhas e aqueles que já fizeram. Eu vi lá muita simplicidade, não vi nada diferente daquilo que às vezes a gente tem até melhor. Os brinquedos são cuidados de forma que eles são peças preciosas. Ou seja, eles duram muito tempo, porque eles são cuidados, são feitos de materiais que realmente, né, são diferenciados, que têm uma textura convidativa para a criança. O plástico tem lá? Tem, mas não é a única opção. Então, todo esse movimento me fez acreditar que eu estava no caminho certo. Que aqui na nossa realidade brasileira, né, eu, no município de Itajaí, eu já tenho situações que, sim, é possível dar continuidade a esses estudos e fazer acontecer na realidade. Eu saí feliz, porque muitas vão para lá, para a Casa Pickler, achando que vão encontrar algo muito diferente, que tudo aquilo vai ser tão diferente que vou chegar no outro dia, né, no momento que eu chego no Brasil, e tenho que mudar tudo. Pelo contrário, a caminhada que eu estava fazendo e faço até hoje só veio legitimar a importância de um professor pesquisador, porque eu só consegui, né, compreender que sim, é possível com os materiais que eu tenho, mas o mais importante que eu levo delas é a inteireza e a ética do cuidado. Não é apenas mais um bebê ou mais uma criança que passa nesse cotidiano. O que esteja conosco é aquele bebê que precisa ser ouvido, que no momento da troca é uma relação de diálogo. Então, eu pude observar situações que, por vezes, a gente deixa acontecer. Porque, será que é do brasileiro ser assim? Ou será que realmente a gente não entende o bebê como pessoa que já é e não que vai ser? Até foi uma das coisas que eu levei muito, anotei e levo para todas as situações, que é isso, nós olhamos muito a falta. O que o bebê não faz, o que a criança não faz, aquilo que nós não temos, só a falta. Então, isso nos faz realmente estar numa situação de acomodação. E trazendo essa bagagem toda, eu vim ainda mais feliz para a pesquisa. E cheguei para a orientadora e falei, estou no caminho certo, agora é só escrever, que foi o mais difícil. Alguns princípios da abordagem, como eu já comentei, muito forte a questão do movimento livre, do respeito pela individualidade da criança, da valorização da atividade autônoma do bebê, do vínculo afetivo, que é essa relação de confiança entre criança e adulto. É quando eu falo dessa inteireza, é esse vínculo que é construído e que eu permito essa aproximação, mas com forma de vinculação, e não somente de preencher o outro com o estar próximo, que por vezes eu estou ali, mas eu não estou conectado. Então, pensar a ética do cuidado é muito isso. É pensar nesse corpo que está próximo de mim, eu respeito, numa relação de diálogo, e que eu não penso nele só pela falta. Novamente? Então, como eu tenho pouco tempo, trouxe um pouquinho desse recorte de pensar da dissertação toda, na ideia mesmo da abordagem, que como é diferente o mundo quando é apresentado para essa criança de uma maneira respeitosa, que valoriza ela como pessoa que já é, e não pela sua falta. E aqui é uma das falas, né, de tudo que a gente traz lá da abordagem Pickler, que me levou a pensar o quanto nós precisamos estudar ainda mais, porque ela é impactante. Como é diferente a imagem do mundo que uma criança recebe quando mãos silenciosas
pacientes, cuidadosas e ainda seguras e resolutas cuidam dela. E como parece ser diferente o mundo quando essas mãos são impacientes, rudes, apressadas, inquietas e nervosas. Então, nossas mãos falam muito da nossa ética do cuidado, certo? Eu levo isso como experiência e um pouquinho da vivência com os bebês, essa aproximação que é de cuidado, que não é apressada, que é vivida de verdade, e considerar o bebê como um ser de ação e não só de reação. E essa vocês precisam realmente levar. Porque quando eu penso o bebê como um ser passivo, lá no meu planejamento eu estou sempre pensando nesse preenchimento e não na ação que acontece no cotidiano. Então, levar isso, vocês já levaram coisas muito importantes para o cotidiano, que é esse pensar e considerar o bebê como um ser de ação e não só de reação. Eu agradeço a oportunidade. Teria muito mais para ser compartilhado com vocês da pesquisa, porque é uma pesquisa muito potente. E se eu levasse ela para o doutorado, como pediu a orientadora, eu acredito que sim, teríamos mais artigos, mais compartilhamentos, pela ideia da potência mesmo de pensar esse bebê, essa criança, como um ser de ação. E isso transforma a nossa prática. Muito obrigada.